Oi, gente, tudo bem? Tava aqui meditando, né, em Gênesis. Eu leio a Bíblia todo ano, sabe? Então, daí quando uma acaba, eu troco a Bíblia, compro uma outra com uma outra versão e começo tudo de novo. Então, assim, os meus vídeos estão sendo assim, né? Quando Deus fala comigo alguma coisa interessante, eu gravo um vídeo. Até para quando eu mesmo quiser depois, sabe, ver, assim, rever, porque muita coisa a gente esquece, né? Então, eu gravo esses vídeos mais para eu ver futuramente, estudar e relembrar as coisas que Deus tem falado comigo. E aí, em Gênesis, né? Agora eu comprei uma Bíblia. Meu Deus, olha, acho que vou demorar uns 3 anos, porque ela é bem grande. Mas ela é linda, eu amo ela, ó. A Bíblia, deixa eu ver se vai dar de ver. A Bíblia da mulher. Enfim, aí tô lá. Aí tô aqui em Gênesis 6. Que aí me. Cara, eu fiquei com muita dúvida, porque, tipo, essa é a terceira vez que eu tô lendo a Bíblia. Mas, tipo assim, cada vez que eu pego uma Bíblia nova pra ler, parece que eu nunca li a Bíblia, sabe? Porque eu digo, meu Deus, isso aqui tava aqui, eu nunca me toquei. Mas tá. É a forma que Deus vai falando, parece que ele vai te mostrando coisas mais profundas, assim, enfim. Que, né, depende do momento de cada um. Tá, vamos lá. Tava lendo aqui Gênesis 6 e, cara, eu. No versículo 5 que diz assim, ó, que sobre o arrependimento de Deus. Tipo, Deus se arrepende. Aí eu fiquei. Como assim Deus se arrepende? Se a própria palavra fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí tem a questão da Trindade. Eu disse, tá, aqui diz que Deus se arrependeu, mas lá no outro versículo diz que o filho não é homem para que se arrependa. Será que, tipo, eu pensei, né, não, Deus não se arrepende, mas o filho, né, não, o filho pode, não, calma. Deus pode se arrepender, mas o filho não. Daí eu pensei, pô, mas o filho é Deus, então não existe coisas diferentes na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma coisa, sabe? Então eu descartei essa possibilidade de Deus se arrepender. Aí eu fui estudar. Perguntei pro meu esposo, fui estudar também, dar uma lida, umas coisas. E vou compartilhar o que eu aprendi sobre isso, né? Que tudo tem a ver com contexto. Eu tô olhando ali, mas eu tô olhando pra Bíblia pra me trazer a memória aqui. Então, enfim, aí, pelo que eu aprendi, Deus ele não se arrepende. Isso é um fato. Mas por que diz, né, que Deus se arrepende? É que, na verdade, ninguém explica Deus. Vamos começar daí. Então, quando Moisés escreveu isso, a palavra arrependimento que ele usou foi o que ele humanamente chegou mais próximo daquilo que ele estava tendo entendimento sobre o que estava acontecendo, né? Então, Deus se arrepende? Não, Deus não se arrepende. Mas por que está escrito ali? O contexto disso é que, na verdade, vamos trocar a palavra Deus se arrependeu por Deus decidiu. E o que Deus decidiu? Juízo, punição. Porque o capítulo 6 fala sobre a corrupção do gênero humano. Então o homem estava começando a se depravar, se corromper. Aí tem aquela história dos gigantes na terra, né? Dos anjos caídos. Tem várias vertentes aí, mas não vamos focar nisso. O capítulo 6 narra sobre isso, sobre o povo já começando a bagaceira. Então Deus olhou e disse: eu preciso punir esse povo. Isso que Moisés, no entendimento dele, estava querendo dizer, sabe? Que é o escritor de Gênesis, né? O autor ali de Gênesis. Então, Deus não se arrepende, entende? Mas Deus olhou e disse: eu preciso punir esse povo. Só que quando ele determinou um juízo, ele olhou e viu Noé. E Noé era bom.
Então ele disse, é como se Deus estivesse assim, estás andando bem? Vou te abençoar. Estás andando pelo mau caminho? Vou te punir. Tipo assim, ponto. Então Deus viu que a humanidade estava merecendo punição, porque era muito. Só tinha um que era justo, que era Moisés. Então, tipo, tu pega e imagina o mundo inteiro, né, rolando ali, a bagaceira que tá hoje, e tem uma pessoa só justa. Deus vai salvar essa pessoa da punição dele. E assim ele faz com os salvos, com a igreja, trazendo pro dia de hoje, sabe? Ó, meu pequenininho aqui, ó. Então, esse é o que eu aprendi. Deus não se arrepende, ele pune ou abençoa conforme aquilo que nós entregamos para ele. O povo estava brincando com Deus, estava zombando de Deus em muito pouco tempo, porque, tipo, Gênesis 6, Deus tinha recém-criado, vamos dizer assim, né? Passou alguns anos ali, porque diz que quem morreu com 800 anos, que viveu, acho que foi Adão, que depois teve uns filhos. Bom, já tinha passado pelo menos ali uns 1000 anos, né? Pelo menos, até chegar a Gênesis 6 ali. Muita gente já estava na Terra, porque eles estavam, né, gerando sem parar. Então, eu achei muito interessante estar compartilhando isso, porque Deus, sim, ele não, Deus não se arrepende. Sim, ele abençoa ou pune. Então, essa linguagem aqui não tem nada a ver com arrependimento. E lá no versículo, quando diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, o contexto de lá é outro, não tem nada a ver com isso daqui. Deus puniu aqui em Gênesis com o dilúvio, mas salvou Noé. Por quê? Porque ele estava reto nos caminhos do Senhor. O resto tudo foi pro beleléu. E lá, quando fala Deus não é para que minta, nem qual é o contexto lá sobre Balaão, né, sobre a maldição, né, que ia amaldiçoar o povo de Deus, e alguém falou assim, ó, fala para Balaão que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque ele queria amaldiçoar um povo que Deus já tinha abençoado. Então, tipo assim, Deus me abençoa. Aí vem um macumbeiro, vai querer dizer assim, eu te amaldiçoo. Aí alguém vai dizer pro macumbeiro, conjecturando aqui, tá? Alguém vai dizer, diz pra aquele macumbeiro ali que tá querendo amaldiçoar a Ingrid, que ela já é abençoada e que não vai rolar. Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para se arrepender. Então, tipo, ele abençoou ela, não tem quem desabençoe. Não tem quem... O que tá abençoado não pode ser desabençoado. Então, esse é o contexto desse versículo de Deus, não é homem para que minta, nem filho do homem. Entendeu? Então, pra mim foi muito edificante e eu tô compartilhando com vocês aí que eu acho massa demais. Então é isso, beijo.